11h50. Estamos neste momento ao vivo pelo Facebook da Minuano, recebendo aqui no estúdio a doutora Sabrina Lasch, da clínica Sabrina Lasch, Audição e Sono, para mais um programa. Bom dia, doutora Sabrina. Bom dia, Mary. Bom dia quem nos acompanha no Face também. Que bom estar de volta após um período de feriado, de viagem. Estava doente também semana passada, então, enfim, agora de volta e bem faceira de estar aqui conversando com vocês. E o assunto para hoje, qual é o melhor aparelho? Qual é o melhor aparelho auditivo? É aquele aparelho que o vizinho tem, que está usando e que está dando certo? É aquele mais caro? É aquele mais tecnológico? É o aparelho com inteligência artificial? Então, o que eu posso dizer para vocês? O aparelho auditivo ideal, cada um vai achar o seu, tá? Então, assim como cada panela tem sua tampa, você vai encontrar o aparelho auditivo ideal para você. Mas, em conjunto com o profissional, a gente precisa analisar principalmente 3 aspectos e acompanha comigo, então, quais são esses fatores. 3 fatores principais. Um exame atualizado, um exame bem feito, o grau bem certinho, não adianta exame velho, exame antigo de 2, 3 anos atrás, nem exame de meio ano vale. Então, um exame bem atualizado, um exame bem feito. A gente vai levar em consideração no exame o grau que a pessoa tem, então ali a gente já começa a avaliar a necessidade de audição que você precisa e começar a escolha do modelo a partir do grau. Mas aí o modelo também não encaixa em qualquer orelha. Aí você precisa, a gente precisa fazer uma análise do buraquinho do ouvido, do canal do ouvido, porque nem todo tipo de aparelho encaixa em todos os canais de ouvido. Então, a gente precisa levar em consideração, primeiro aspecto, o exame, o grau. Segundo aspecto, a parte anatômica, como é que é o teu ouvido. E por último, e não menos importante, a intenção de investimento. Então, o que a pessoa quer investir na sua saúde auditiva. E aí a gente vai encontrar um aparelho auditivo ideal para cada caso. Existe o aparelho perfeito para você. E a gente precisa sentar e analisar principalmente esses 3 fatores. São vários processos, para chegar ao aparelho ideal. Eu diria assim, não é complicado, não é tão simples quanto parece, como, por exemplo, se comparar, Muitas vezes a gente pode ter, Mary, eu ter um grau, o mesmo grau você tem, e o mesmo grau uma pessoa de 85 anos tem. A gente pode estar usando o mesmo aparelho e cada um vai se comportar de uma maneira diferente, porque o cérebro da pessoa vai depender muito de quantos anos ela está com perda auditiva. Não importa somente o grau, A gente pode ter o mesmo grau, o mesmo aparelho auditivo, ter feito o mesmo investimento e esse aparelho auditivo se comportar de maneiras diferentes. Então, a primeira coisa que não pode acontecer é a gente começar a se comparar. Mas para um dá, para o outro não dá, para isso. Eu queria que nem do fulano, mas às vezes o do fulano não entra direito na orelha ou a pessoa produz. Uma coisa que a gente sempre fala muito. As pessoas, dali a pouco, querem um determinado modelo, mas a gente precisa também explicar o que ela vai ter de pós-venda. O que ela vai ter de despesa. Às vezes, um vai dar despesa maior do que o outro. Isso tudo você precisa perguntar. Na hora de colocar a pessoa que está vendendo precisa dizer. Mas se ela não diz, você precisa perguntar. Então, isso aqui dá diferença depois, o que eu vou ter de manutenção. Tudo que a gente compra tem uma manutenção, Quer seja uma geladeira, uma batedeira, um liquidificador, não importa. Um aparelho auditivo também ele vai ter manutenção. Então, esse aqui eu vou ter X manutenção, nesse aqui eu vou ter Y manutenção. Então, são coisas que eu sempre gosto de deixar tudo bem claro, Bem colocado na mesa, o que tem, o que pode, o que não pode, porque tudo nós temos um limite. Como, por exemplo, a questão anatômica. O buraquinho do ouvido de uma pessoa às vezes é maior, é menor, enfim... Ficaria melhor, mais preso na orelha se fizesse um molde sob medida, então tem que mandar para o protético confeccionar.
Mas, Mary, né, o profissional ele está ali apto para fazer esse manejo dessas situações. E cabe, né, a pessoa que vai usar o aparelho, então depositar a confiança nesse profissional, conversar sobre as suas expectativas e aí juntos encontrar o melhor aparelho possível, que ele existe sim. Doutora Sabrina, olhando para aquela câmera lá, nos passe a frase da semana. Bom, na verdade assim, eu não tinha pensado numa frase da semana exatamente para hoje, mas eu sempre penso assim, que dê o primeiro passo. Então, comece com aquilo que você tem e aqui, né, Mary? Isso. Comece com aquilo que você tem e com aquilo que você consegue fazer hoje. Dê aquele primeiro passo. Isso independente da questão da saúde, ou do profissional, ou do pessoal. Então, comece com aquilo que você tem. Hoje você tem essa possibilidade, então dê esse avanço, dê esse primeiro passo. Muito bem. E o endereço e também o contato da Clínica Sabrina Lasch? Bom, a clínica é atrás aqui da praça, na rua Júlio Maílios, esquina Paulo Dalóglio, e perto do edifício Lavoro. Telefone 3361-1630 e o WhatsApp 98401-1031. 98401-1031. Estamos com linhas de financiamentos a valores muito, muito, muito acessíveis de aparelhos auditivos. Vale a pena conferir. Muito bem. Obrigada pela sua vinda. Às vezes não consegue, às vezes consegue, mas a gente fica muito feliz quando Agora a senhora vamos alinhar. está aqui Só no estúdio. semana que vem de novo, né? Eu acabei agendando um check-up por conta de que é feriado. Então, muitas vezes a gente aproveita esses períodos que não é dia útil pra gente, né? Feriado municipal, e acaba também agendando um check-up de saúde. Muito bem. Então, até o próximo programa, doutora Sabrina. Da Clínica Sabrina Lasch. Daqui a 2 semanas. Isso mesmo. Semana que vem é feriado, né? Por conta do aniversário do município de Sarandi. Então, até o próximo programa. Um abraço e a gente fica aí sempre aguardando as novidades da Clínica Sabrina Lasch.